Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Depende do horário que vocês estarão vendo este vídeo. Eu estou fazendo mais um pequeno videozinho aqui no Simplifica Biologia, de novo, para divulgar o curso que irá ocorrer nos dias 10 e 11 de junho, agora sobre tricologia. E eu resolvi então dar algumas pequenas pinceladas sobre o que vai ser abordado dentro deste nosso curso e algumas outras curiosidades, né? A gente sempre escuta e nós sempre vamos estar ligados, principalmente com os profissionais da área de estética e cosmética conversam conosco, e a gente sabe daquela velha história de que não é interessante se fazer o processo de alisamento e coloração do cabelo, principalmente para as mulheres, né, que querem deixar o seu look em dia, se deixar bonita, atraente, que isso é importante, né, se sentir bem exatamente com estas condições, e obviamente a partir disso se fazer o processo de coloração e muitas vezes fazer uma complementação a partir do alisamento. Vejo muitas amigas e conhecidas dizendo, mas isso não tem problema, Paulo, eu faço sempre, uma vez por mês, meu cabelo está lindo, maravilhoso, sedoso, que só Deus sabe como ele está lindo. Olha, né, o meu rostinho está ficando velho, mas o meu cabelo, quanta diferença. Bom, isso tudo tem algumas características interessantes e importantes para nós podermos abordar aqui. E eu quero trazer algumas pequenas curiosidades e algumas informações técnicas. E por que eu trouxe isso? Porque isso também vai ser exatamente um dos temas que vai ser abordado no curso, né, de tricologia, a biologia, a parte da biologia específica e fisiologia, né, da parte do conceito do fio do cabelo e do couro cabeludo. Tá? Então isso também vai ser um outro ponto importante para nós podermos fazer esta discussão e esta caracterização, gente. Então aqui eu quero deixar um recadinho para vocês. O link para inscrição no curso vai estar abaixo aqui, né, na descrição deste vídeo, então vocês vão poder entrar, acessar e ter toda a parte do conteúdo programático e também já deixarem pré-reservado a sua vaga no curso. É um curso que vale muito a pena, né? Não é um curso longo, mas vai trazer grandes informações para quem era da estética, né, que é uma área que cresce e é muito importante se comentar isso. Segundo os dados de 2018, né, você tem alguns dados atuais, posso trazer para vocês, mas 2018 faturou mais de 50 bilhões de reais toda esta parte dos profissionais que atuam dentro desta área, né? Principalmente as grandes empresas, obviamente, de cosmético. E nós também temos um dado de 2020, que foi um dos partes de ramo do mercado de trabalho onde mais se teve crescimento, mesmo com todo o processo de se manter em casa devido à pandemia do Covid-19, né? Por as questões importantes, né? Sendo considerado também um trabalho essencial, muitas vezes, dessa parte, porque apesar de nós estarmos vivendo com a pandemia, a nossa aparência e a nossa se sentir bem é fundamental para que a gente consiga dar continuidade até para problemas de depressão, né? Então nós vamos poder abordar também algumas destas características. Mas sem muitas delongas aqui, eu quero trabalhar para vocês. Gente, é possível alisar o cabelo e fazer a coloração? Isso é um questionamento que sempre se faz. Bom, é possível, né? E tudo depende da vontade da pessoa. Mas se nós pudermos observar as características do fio do cabelo, algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês, talvez a gente consiga entender algumas características interessantes e venha concluir de que não é interessante nós fazermos os dois ao mesmo tempo, né? Porque tanto o alisamento quanto a coloração vão trazer grandes lesões para as estruturas do fio do cabelo. E um ponto importante, nós vamos olhar aqui, vocês podem ver que o professor Paulo está até já com alguns cabelos brancos, apesar de não parecer ele ser um cara muito jovial, eu sei disso. Nós olhamos e não damos muita importância para o cabelo, porque parece uma estrutura sem vida ali. Mas nós temos algumas características celulares que são importantes e que precisam ser preservadas, né? E a utilização destes compostos químicos, obviamente, irá trazer um prejuízo para o nosso fio do cabelo. Então isso é importante que a gente tenha esta noção e esta condição de conseguirmos entender aqui. E isso é um dos primeiros pontos, né? Então, se utilizar de dois procedimentos na qual nós vamos ter que alterar a estrutura do fio do cabelo, né, obviamente vai acarretar um prejuízo muito maior. Por isso que é comum mulheres que fazem isso com uma determinada frequência, obviamente, virem apresentarem terem queda capilar mais acentuada.
né? Isso sendo feito um processo de correção, obviamente a partir de um tratamento de choque para tentar se recompor e se reestruturar as estruturas do cabelo. Então isso também teria que ser um segundo ponto, né? Sempre depois de fazer um alisamento ou fazer uma coloração, é importante se manter o processo de nutrição e reestruturação do fio do cabelo. E eu vou explicar para vocês como ocorre esse processo de uma maneira fisiológica dentro do cabelo. A gente tem uma ideia mágica que no momento que eu ponho um produto ali, ele vai interagir e vai fazer essas alterações. Mas antes, para nós conseguirmos explicar, eu tenho que dar um ponto importante para vocês. Né? Aqui eu trago uma pequena imagem, uma estruturação bem importante, para nós diferenciarmos o fio do cabelo quanto à questão da etnia. E aqui vem outro ponto, gente. O mesmo procedimento para alisamento capilar, tá? Ele vai ser tanto para considerados asiáticos ou mongóis como uma característica, euroderivados ou caucasoides, tá? Ou para negroides ou afrodescendentes, gente? Não. E por que não? Isso vai ter uma variação significativa, uma caracterização muito dependente do tipo de fio de cabelo que cada uma dessas pessoas tem. Então é importante eu ter pelo menos uma noção de características estruturais do fio do cabelo para saber o que eu posso aplicar ali e eu ter os melhores resultados. Se eu não souber disso e for fazer de um efeito generalista, a tendência é que eu faça besteira. E fazendo besteira eu vou trazer muito mais prejuízo do que benefícios para aquele meu cliente ali. E isso obviamente vai acabar acarretando com que eu seja considerado um mau profissional. Então nós temos que ter esse conhecimento para que a gente consiga saber o que nós estamos fazendo. Então, gente, a definição da formação do fio do cabelo, ela vai ser determinada especificamente por 3 grupos étnicos principais, né? Sendo estruturado dentro da fisiologia por 2 regiões importantes que nós vamos observar, que são chamados de ortocórtex e o paracórtex. O ortocórtex, a região mais externa, né? Formado principalmente por uma grande concentração de proteínas como a queratina, e o paracórtex, onde eu vou encontrar estruturações diferenciadas como elastina, colágeno, né? Que é o que vai dar toda a parte de sustentação. Assim como também a presença de um outro ponto importante, para quem já estudou biologia, para quem fez curso de tecnólogo, sabe o que eu vou estar falando, na questão da presença de estruturas proteicas que vão ser responsáveis por dar a sustentação de uma determinada célula, chamada de filamentos intermediários. O processo de reagrupamento desses filamentos intermediários, gente, é o que vai ser realmente responsável por dar o processo de curvatura do cabelo, tá? As suas interações próprias dentro da estrutura do ortocórtex, que é a região da cutícula, é o que vai determinar o grau de curvatura do fio do cabelo. Por que isso é importante? Porque dependendo da estrutura, do grau da curvatura do cabelo, vai também interferir na maneira como ele vai interagir com a água. Então nós vamos ter, por exemplo, nos mongóis, uma estrutura do paracórtex muito maior e um ortocórtex menor, o que faz com que o cabelo seja normalmente mais fino, né, e liso, que é o que nós vamos observar, por exemplo, em asiáticos, né, com a estrutura do cabelo muito mais espivitado, né, como um ponto característico, porque o fio do cabelo normalmente ele é mais fino. Nós vamos ter no euroderivado, onde a presença, né, do ortocórtex se torna então mais abrangente, um pouco maior, e eu também vou ter a região do paracórtex formando uma concavidade diferenciada. Já quando nós entramos nos negroides, nós vamos ter uma característica diferente. A região do ortocórtex ela é muito maior do que a região do paracórtex. Por isso é que nós temos o cabelo com uma alta curvatura. Essas estruturas, as placas formadas pela queratina, são um ponto importante. E a importância do fio do cabelo ser exatamente ou ter ou apresentar esta curvatura é ter uma interação diferenciada com a água. Na verdade, é evitar que se tenha a saída da água de maneira mais diferenciada da região do paracórtex, que é o que nós vamos evidenciar tanto no mongol quanto nos caucasoides, e evitar o processo de entrada de água também. Eu já expliquei num outro vídeo anterior um ponto importante. Isso ocorre exatamente porque negroides, surgindo na região da África, onde as temperaturas são mais elevadas, deveriam ter esse tipo de adaptação para evitar a perda de água para o ambiente, e ocorrer os processos de desidratação. Coisas que foram com a evolução, e a característica de movimento diferenciados, até com a própria tonalidade da pele, fazendo com que o cabelo também apresentasse essa mudança e essa alteração. Então isso também já é um ponto importante. Aqui eu já tenho uma definição das minhas estruturas e é um ponto característico para mim saber como eu vou interagir. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo alisamento,
eu vou ter que ter uma determinada concentração diferenciada ou de ácido carboxílico, né? Ou até propriamente o que não se usa mais, apesar de algumas vezes poder se encontrar alguns resquícios, e ainda é considerado um dos melhores alisantes, apesar de diversas técnicas e desenvolvimentos que nós temos no mercado da área da cosmética na atualidade que conseguiram substituir progressivamente isso, ainda nós temos o formol, né, por uma característica bem interessante. O que ele faz no fio do cabelo, gente? Tá? Especificamente, tanto o ácido carboxílico quanto as estruturas, por exemplo, quanto o formol, ambos vão tentar fazer com que ocorra um processo de desagrupamento da região do ortocórtex, ocorrendo uma abertura e permitindo uma transição diferenciada entre entrada e saída de água. Tá? Então eu vou desestabilizar as estruturas do ortocórtex a partir disso, né? Se utilizando produtos preparatórios, e no momento em que se utiliza o ácido carboxílico ou o formol, tá? E depois até o próprio processo para remodelar e reestruturar, ele é feito como? Então essas estruturas químicas, esses compostos, eles vão desestabilizar as regiões das placas formadas por queratina. E para mim alterar a sua composição, a sua forma, eu vou utilizar o calor. Por isso que se utiliza normalmente chapinha. Né? Então isso vai fazer com que eu consiga modelar. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com o processo de entrada e saída de água. E a água é um dos pontos importantes para manter a consistência e o processo de caracterização, de estruturação do fio do cabelo. Então eu altero a sua composição e eu vou formar um processo de selagem a partir do calor, na qual eu consigo alterar. Se usa um produto, então, reparatório logo em seguida, para que eu forme uma película, normalmente o silicone é aplicado, para que ocorra um processo de substituição naquela água que nós perdemos neste processo. E isso é o que vai fazer com que o cabelo mantenha uma aparência saudável por um determinado período de tempo. Por que isso não ocorre? Porque o cabelo tem a capacidade, no momento que ele vai crescendo e o que vai saindo da região do folículo piloso, consegue se reestruturar e nós vamos fazendo com que ocorra um processo de reestruturação e reconformação. Né? Então o cabelo ele tem uma estrutura viva e tem uma condição de conseguir se readequar a estas condições. Então vocês vejam, é um dano consideravelmente grande e um perigo para o processo de estrutura do fio do cabelo. Porque se eu utilizar a concentração errada, eu vou acabar ocasionando um problema maior para o meu fio do cabelo. Né? Então aqui é um ponto importante. Né? Já trabalhando com uma característica diferente, eu falei para vocês de alisamento. Agora quanto à coloração. O princípio da coloração é o mesmo. Nós vamos utilizar o que eles chamam, principalmente de uma maneira mais característica, para quem está acostumado no salão de beleza, ou falar com os profissionais direto que trabalham no salão de beleza, o tal de OX. O que é OX? Água oxigenada, também conhecida como peróxido de hidrogênio. Né? Para quem já tem uma noção de biologia celular, sabe que o peróxido de hidrogênio é um ponto importante. Ele é considerado uma das sobras metabólicas no processo, né, de formação de catabólitos das reações com oxigênio. Então, ele tem uma dessas características de uma toxicidade. O que a água oxigenada se faz e utiliza? Né? A água oxigenada, nesse ponto, para o processo de descoloração, ela vai ter uma característica importante. E como a gente pode ver aqui no fio do cabelo, né, o mesmo vai ser visto na coloração. A utilização da água oxigenada ela vai servir para abrir essas estruturas da região do córtex e, obviamente, a partir disso, vai se tendo então o processo de se utilizar a coloração. Para saber mais, para querer se ter mais informações, se inscreve lá no curso. Eu vou explicar para vocês ainda como vai funcionar toda essa estrutura, e aqui vocês podem ver o processo do cabelo danificado, né? E exatamente as características, a diferença de coloração para tintas temporárias das permanentes, que tipos de danos e por que elas duram mais, tá? E que tipo de características. Dá para se fazer com temporárias e alisamento? Dá, porque o dano é muito menor. E nós vamos poder discutir isso tudo no curso. Eu vou exemplificar para vocês e vou trazer em muito mais detalhes especificamente. Então não deixe de dar uma olhada aqui na descrição do meu vídeo, vai estar o link ali do Instituto de Apoio aos Profissionais da Ciência para você se inscrever e ganhar todas as informações necessárias para o curso. Dia 10 e 11 de junho, gente, eu espero todos vocês lá e tenham então uma boa e grande semana, é ótimo, não é, professor? Uma ótima semana a todos. Beijo!